Vamos lá, sejam todos bem-vindos ao nosso webinário. Hoje falaremos sobre Price Action. Eu sou o Igor Silva, um analista e trader com mais de 12 anos de experiência no mercado Forex e CFD e especialista em análise técnica. Você já nos segue no YouTube? Vai lá, se inscreve no canal. Também é importante que você ative o sininho para todas as notificações. Assim você vai continuar a receber conteúdo de qualidade como este. O que é Price Action? Price Action se baseia na observação e interpretação dos movimentos no mercado financeiro, ok? Foca diretamente nos padrões de preço no gráfico, sem depender de indicadores técnicos. Uma ação do preço passado pode fornecer insights sobre a direção futura. Price Action. Antes do desenvolvimento dos gráficos eletrônicos, os traders observavam diretamente as mudanças de preço e os movimentos dos preços nos pregões das bolsas de valores. Eles aprenderam a interpretar os padrões formados pelos preços e utilizaram essas observações para tomar suas decisões. Com o avanço da tecnologia, os traders aspiram a representar esses padrões de preço em gráficos, o que deu origem ao conceito de Price Action. Então, por que o Price Action é importante para os traders? Bem, a simplicidade, tá? O Price Action ele é baseado na observação dos padrões de preço diretamente no gráfico, sem a necessidade de utilizar indicadores complexos. Confiabilidade. O Price Action é considerado uma forma confiável de análise técnica, uma vez que se baseia na ação do preço real no mercado, refletindo o comportamento dos participantes do mercado. Tomada de decisão objetiva. Os traders aprendem a tomar decisões com base em evidências visíveis no gráfico, eliminando a dependência de indicadores subjetivos ou ambíguos. Adaptabilidade. O Price Action é uma abordagem flexível que pode ser aplicada a diferentes mercados e prazos. Aprendizado contínuo. O estudo e aplicação do Price Action não se limita apenas aos traders iniciantes. É uma habilidade que pode ser aprimorada e refinada ao longo do tempo. Princípios básicos do Price Action. Padrões de candles, que são formações específicas que surgem com base nos valores de abertura, fechamento, máxima e mínima dos períodos de tempo representados pelos candles. Cada padrão de candle possui características e interpretações diferentes. Os padrões de candles são formações específicas que surgem com base nos valores de abertura, fechamento, máxima e mínima dos períodos de tempo representados pelos candles. Cada padrão de candles possui características e interpretações diferentes. É uma técnica popular na análise técnica, usada para identificar tendências, reversões e padrões de preços no mercado financeiro. A análise candle se baseia na observação dos diferentes padrões formados pelos candles em um gráfico. Então vamos lá, o corpo do candle. Candle de alta ou bullish indica que o preço de fechamento é maior do que o preço de abertura, sugerindo um movimento de alta. Candle de baixa ou bearish indica que o preço de fechamento é menor do que o preço de abertura, sugerindo um movimento de baixa. Formas dos candles. Candle de corpo pequeno indica que houve um equilíbrio entre compradores e vendedores durante o período representado pelo candle. Já um candle de corpo grande, ele indica que houve uma pressão dominante dos compradores, caso seja um candle de alta, ou dos vendedores, caso seja um candle de baixa, durante o período representado pelo candle. Quanto maior o corpo, mais significativo é o movimento de preço. Agora, sombras ou pavios nos padrões de candle. Pavio superior longo indica que houve uma rejeição do preço em níveis mais altos e que os vendedores podem ter assumido o controle temporariamente. Pavio inferior longo indica que houve uma rejeição do preço em níveis mais baixos e que os compradores
podem ter assumido o controle temporariamente. Exemplos de padrões de candles. Martelo, também conhecido como hammer, indica uma possível reversão de baixa para alta, assim como a estrela cadente indica uma possível reversão de alta para baixa. Exemplos de padrões de candles. Doji indica indecisão no mercado e pode sinalizar uma reversão ou consolidação. O engolfo indica uma possível reversão da tendência. Você está vendo aqui um engolfo de alta e o engolfo de baixa. Estrela da manhã, que é um padrão trino, né? Indica uma possível reversão de baixa para alta, que seria 3 candles, né? Um candle de baixa, um candle de alta de reversão e o terceiro candle engolfando ou chegando próximo disso, né? Do primeiro, um candle forte, volumoso de alta, tá? Então, Morningstar, estrelas da manhã, indica uma possível reversão de baixa para alta. É um padrão de alta confiança por ter 3 candles em sua formação. Já o estrela da tarde, ou Evening Star, indica uma possível reversão de alta para baixa, que seria um padrão de 3 candles também, um candle de alta, um candle de baixa indicando a reversão, e o terceiro candle, um candle volumoso de baixa, que engolfa o primeiro candle de alta ou chega perto disso. Esse é um Evening Star, um padrão de alta confiança de 3 candles, composto por 3 candles. Diga assim as comissões e as ações e não as comissões. Opere ou invista em ações e CFDs sobre ações, agora sem comissões, na sua conta Trade MT4, Trade MT5 e Investe MT5. Qualquer dúvida, é só contactar o nosso executivo de contas, Eric Oliveira, ok? Quando a gente fala de padrões de candles, né, e a base, né, do price action, a leitura, acredito que primordial, né, do price action seja a leitura de candles, né? O price action, ele é a capacidade da gente visualizar padrões comportamentais, né, a psicologia do preço. Ou seja, os candles, eles podem trazer determinadas informações muito precisas para a gente sobre se o momento é comprador e qual o nível da intensidade dessa euforia, ou se o momento é vendedor e qual o nível de intensidade desse pessimismo. E, ao mesmo tempo, dá indicativos também de reversão da tendência, que seria um enfraquecimento de um, fortalecimento gradativo de outro. Ou seja, se trata de psicologia aplicada a formas gráficas, que são os candles, ok? Então, essa é uma das formas mais simples e eficientes de você começar no price action, tá? Entendendo que se trata de psicologia do preço. Falaremos agora de suporte e resistência. Suporte. O suporte é um nível de preço em um gráfico onde há uma concentração de demanda suficiente para impedir que o preço de um ativo financeiro caia ainda mais. O suporte também é uma região em que os compradores são mais propensos a entrar no mercado e superar a pressão dos vendedores. Quando o preço atinge o suporte, pode haver um aumento na demanda, levando a um possível aumento de preço ou a reversão de uma tendência de baixa. Já a resistência é um nível de preço em um gráfico onde há uma concentração de oferta suficiente para impedir que o preço de um ativo financeiro suba ainda mais. É uma região em que os vendedores são mais propensos a entrar no mercado e superar a pressão dos compradores. Quando o preço atinge a resistência, pode haver uma maior oferta disponível, o que pode levar a uma queda no preço ou a reversão de uma tendência de alta. Aqui temos um exemplo de suporte e resistência, né? A resistência como topo e o suporte, olha, que interessante este caso.
Superamos o topo, formou-se um novo suporte em uma antiga resistência e o preço seguiu. Então, não apenas um suporte é um fundo e uma resistência é um topo, como também a superação de um cria, né, o outro, beleza? Neste caso, a superação da resistência, neste mesmo ponto, criou um novo suporte. Identificação e utilização de níveis de suporte e resistência. Topos e fundos anteriores. Os topos anteriores podem servir como níveis de resistência, enquanto os fundos anteriores podem atuar como níveis de suporte. Linhas de tendência. As linhas de tendência são desenhadas conectando os fundos ou topos dos candles e podem servir como níveis de suporte ou níveis de resistência. Máximas e mínimas históricas. Níveis de preço em que o ativo financeiro atingiu máximas ou mínimas significativas no passado podem se tornar áreas de resistência ou suporte no futuro. Médias móveis. As médias móveis podem fornecer suporte dinâmico ou níveis de resistência, especialmente quando o preço se aproxima delas. Bem, utilização de suporte e resistência. Suporte e resistência para sinais de reversão. É quando o preço se aproxima de um nível de suporte ou resistência, né? E os traders observam padrões de candles ou indicadores técnicos para identificar sinais de reversão, como padrões de reversão de candles ou divergências. Sinais de continuação. Se o preço conseguir romper acima de um nível de resistência ou abaixo de um nível de suporte, isso pode indicar uma continuação da tendência atual. Os traders podem buscar oportunidade de compra ou venda com base nesses rompimentos. Gestão de risco. Os traders podem definir seus níveis de stop loss logo abaixo do suporte ou acima da resistência para limitar suas perdas em caso de movimentos contrários ao esperado. Confirmação de tendência. Se um ativo estiver em uma tendência de alta, a capacidade de um nível de resistência de ser rompido com sucesso e se tornar um novo suporte pode confirmar a força da tendência de alta. Da mesma forma, se um nível de suporte for rompido com sucesso e se tornar uma nova resistência em uma tendência de baixa, isso pode confirmar a força da tendência de baixa. Como desenhar linhas de tendência corretamente? Bem, as linhas de tendência também são uma forma muito utilizada no Price Action para definir regiões de resistência ou suporte. Então, primeiramente, identifique a tendência. Determine se o mercado está em uma tendência de alta, baixa ou em uma fase de consolidação. 2. Selecione pontos de referência, isso é muito importante. Identifique, pelo menos, 2 pontos significativos, como fundos para linhas de suporte ou topos para linhas de resistência, que sejam relevantes para a tendência que você está analisando. Esses pontos devem ser os mais extremos e representativos possíveis, ok? 3. Conecte os pontos. Use uma linha reta ou ligeiramente inclinada para conectar os pontos selecionados. A linha deve abranger o maior número possível de toques nos preços. No caso de uma linha de suporte, ela deve passar abaixo dos candles. E no caso de uma linha de resistência, deve passar acima dos candles. 4. Mantenha coerência. Evite ajustar as linhas de tendência para se encaixar perfeitamente nos dados. É normal que os preços não toquem exatamente a linha em todos os pontos. Se a linha de tendência for bem desenhada, ela deve capturar a essência da tendência e ter um bom ajuste geral. E 5, verifique a validação. Sem validação, gente, não temos nada, né?
Então, após desenhar a linha de tendência, observe se ela é validada pelos movimentos subsequentes dos preços. Se os preços continuarem a respeitar a linha de tendência e se moverem na direção esperada, isso reforçará a validade da linha desenhada. Identificação de tendências de alta e baixa. Altos e baixos ascendentes. Em uma tendência de alta, os preços formam altos e baixos ascendentes. Isso significa que cada novo topo é mais alto que o anterior e cada novo fundo é mais alto que o anterior. Visualmente, você verá uma série de movimentos ascendentes no gráfico como este exemplo. Altos e baixos descendentes. Em uma tendência de baixa, os preços formam altos e baixos descendentes. Cada novo topo é mais baixo que o anterior e cada novo fundo é mais baixo que o anterior. Visualmente, você verá uma série de movimentos descendentes no gráfico. Para a gente falar sobre como, né, o price action se comporta acerca das regiões de oferta e demanda, ou, né, resistência e suporte. A gente tem que entender que a dinâmica da ação do preço é baseada em oferta e demanda. E a tendência é exatamente quando a oferta supera a demanda ou a demanda supera a oferta. E a intensidade dessa superação vai criar uma tendência forte. Ok? Então, essas regiões de oferta e demanda, elas podem ser obtidas de várias formas. Quando a gente atribui uma região, né, um suporte e uma resistência, como uma região, de fato, de demanda e oferta, a gente pode obter, através de fundos, topos ou a superação de níveis, criando, assim, uma nova região com uma outra conotação, ou, ao mesmo tempo, linhas, né, de tendência, linha de tendência altista, linha de tendência baixista, também, né, são formas da gente atribuir regiões de oferta e regiões de demanda, beleza? Então, quando nós estamos em uma tendência, as linhas de tendência mostram quão forte ela é através dessa região de oferta ou demanda baseado nas linhas da tendência, baseado na inclinação de uma tendência, beleza? E o mantenimento nessas regiões, né, formadas através das linhas de tendência, regiões de oferta e demanda, regiões, né, de resistência e suporte, vão, de fato, ser primordiais. Os padrões de candles, tá, como validação. Por isso que é necessário a validação, tá? Através dos padrões, a validação da força, né, daquele acontecimento gráfico, e assim você tem um gatilho. Mas isso a gente vai falar mais na frente. Então, vamos para a identificação de tendência de alta e baixa, beleza? Médias móveis. As médias móveis também podem ajudar a identificar tendências. Em uma tendência de alta, os preços geralmente permanecem acima de uma média móvel de longo prazo, como a média móvel de 200 dias, no caso da diária, né? Ou se você está trabalhando com a média de 200 aí no day trade, em 5 minutos, seria, né, 200, né, períodos ali de 5 minutos, tá? Em uma tendência de baixa, os preços ficam abaixo dessa média móvel. Então, uma tendência de alta, os preços vão ficar acima desta média móvel. Uma tendência de baixa, o preço vai ficar abaixo dessa média móvel, ok? Linhas de tendência. Como falamos, agora vamos nos aprofundar nas linhas de tendência e
é o seguinte: as linhas de tendência inclinadas para cima, conectando os fundos, indicam uma tendência de alta, ok? As linhas de tendência inclinadas para baixo, conectando os topos, indicam uma tendência de baixa. Essas linhas ajudam a visualizar a direção predominante dos preços e confirmam a existência de uma tendência. Indicadores de tendência. Bem, caso seja necessário para a validação de padrões de preço, né, como a gente fala, padrões comportamentais, psicológicos, como de fato price action, alguns indicadores podem ajudar nesta validação, principalmente quando você é iniciante no price action. O price action por si mesmo, ele te dá todas as informações com gráfico, como a gente fala, cru. Mas, para os iniciantes, a análise do gráfico da ação do preço, do price action, mais indicadores, pode ajudar muito a você começar uma boa leitura de price action como iniciante, ok? Então, indicadores de tendência para auxiliar, né, a leitura do price action numa confirmação. Existem vários indicadores técnicos projetados especificamente para identificar tendência, como RSI, MACD, né, ADX. Esses indicadores podem fornecer sinais adicionais sobre a direção de tendência e sua força e ajudar você a filtrar a sua leitura pura do gráfico, ok? Análise de padrões gráficos. Bem, determinados padrões gráficos, como topos e fundos duplos, cabeça e ombros, triângulos e retângulos, podem indicar a presença de uma tendência alta ou de baixa, dependendo da sua formação, ou mesmo assim até uma lateralidade, né? A identificação desses padrões podem ajudar a confirmar a tendência predominante. Linhas de tendência. Identificação de tendência. As linhas de tendência, como LTA, LTB, né, ajudam a identificar a direção predominante dos preços. Uma linha de tendência de alta é desenhada conectando os fundos ascendentes, enquanto uma linha de tendência de baixa é desenhada conectando os topos descendentes. Essas linhas fornecem uma representação visual da tendência atual e podem ser usadas para tomar decisões com base na direção esperada dos preços. Suporte e resistência. As linhas de tendência também podem funcionar como os níveis de suporte em uma tendência de alta ou resistência em uma tendência de baixa. Quando os preços se aproximam de uma linha de tendência, há uma chance de que eles possam encontrar suporte ou enfrentar resistência nesses níveis. Os traders podem usar esses pontos para identificar áreas potenciais de reversão ou continuação da tendência. Canais de preços. Identificação de faixa de preços. Isso é muito interessante e importante. Os canais de preço são formados pela criação de linhas de tendência paralelas que conectam os topos e fundos do preço. Eles criam uma faixa, o canal dentro do qual os preços tendem a se mover. Os canais de preços podem ajudar a identificar tendências laterais ou em movimento, onde os preços estão presos dentro de um intervalo específico. As linhas do canal de preços podem atuar como níveis de suporte e resistência dinâmicos. Os traders podem observar como os preços interagem com as linhas do canal para determinar possíveis pontos de entrada ou saída. Quando os preços se aproximam da linha de suporte do canal, pode haver uma oportunidade de compra, enquanto a abordagem da linha de resistência pode sinalizar uma oportunidade de venda. Já conhece o nosso copy trading? Copie os trades mais bem-sucedidos, ou você também pode estar entre os traders que compartilham suas experiências com outras pessoas. É só entrar em contato com o nosso executivo de contas e saber mais sobre o nosso copy trading, ok? Ferramentas e indicadores complementares para dar subsídio, um apoio, né, ao price action, à leitura do gráfico puro.
Médias móveis. Média móvel pode ser simples ou exponencial, os dois principais. Tem outras variações, mas essas são as duas principais. No caso da média móvel simples, é calculado pela soma de fechamento de um determinado número de períodos e dividido pelo número de períodos considerados. Exemplo, uma média móvel simples de 20 dias é calculado somando os preços de fechamento dos últimos 20 dias e dividindo por 20. Já a média móvel exponencial é calculada usando uma fórmula que leva em consideração a ponderação dos preços de fechamento. Os valores mais recentes têm um impacto maior no cálculo da média. Confirmação de tendências, tá? Utilizando as médias móveis. Quando o price action indica uma tendência de alta, verificar se o preço está acima de uma média móvel de longo prazo, como a média de 200 períodos, tá? Pode fornecer uma confirmação adicional. Da mesma forma, quando o price action indica uma tendência de baixa, verificar se o preço está abaixo da média móvel de longo prazo para confirmar a direção predominante. As médias móveis, naturalmente, elas auxiliam muito a leitura do preço, ok? Sinais de entrada e saída com a utilização das médias móveis. O cruzamento das médias móveis pode ser combinado com padrões de price action para identificar pontos de entrada ou saída no mercado. Por exemplo, quando o price action mostra um padrão de reversão de alta e a média mais curta cruza acima da média móvel mais longa, isso pode ser considerado um sinal de compra. Da mesma forma, quando o price action mostra um padrão de reversão de baixa e a média móvel mais curta cruza abaixo da média móvel mais longa, isso pode ser um sinal de venda, ok? Suporte e resistência dinâmicos com médias móveis. Quando o preço se aproxima de uma média móvel, especialmente uma média móvel de longo prazo, pode haver uma reação dos preços nesse nível. Os traders podem observar o comportamento dos preços em relação às médias móveis para tomar decisões de compra e venda. Essa questão das médias móveis é muito interessante porque elas são regiões, são suportes e resistências dinâmicos, porque elas se movem, lógico, são regiões de oferta e demanda dinâmicos. Então, ajuda a entender não só a tendência, a força da tendência, dependendo de como estão as médias móveis, tá? Como também pontos de entrada, né? Entendendo que as médias móveis são regiões de suporte e resistência dinâmicos. Então, quando ela encontra, né, uma resistência dinâmica, pode ser um ponto ali para você vender. Quando encontra um suporte, né, dinâmico com as médias móveis, pode ser um ponto para você comprar. Então, não só mostra a média móvel quão forte é uma tendência, tá? Dependendo do quão ela está inclinada, tanto para alta como para baixa, como também pontos de entrada, tá? Que é o toque nas médias, que seria regiões de oferta e demanda, né, dinâmicos, suporte e resistência dinâmico, e a confirmação através de padrões de candle, tá? Padrões do price action. Análise de cruzamentos de médias móveis. Por exemplo, se o preço está acima de uma média móvel de curto prazo e essa média móvel está inclinada para cima, isso pode indicar uma tendência de alta. Por outro lado, se o preço está abaixo de uma média móvel de curto prazo e essa média móvel está inclinada para baixo, isso pode indicar uma tendência de baixa, tá? Então, quando nós temos o cruzamento, né, das médias móveis, dependendo da posição do preço, nós temos uma sinalização. Vamos agora para Fibonacci. Introdução à sequência de Fibonacci. A sequência de Fibonacci é uma série de números que cada número é a soma dos dois números anteriores.
Essa sequência matemática tem uma relação especial e única em que cada número é aproximadamente 1,618 vezes maior que o número anterior. Essa relação é conhecida como a razão de ouro ou proporção áurea. O valor aproximado dessa razão é 1,618, né? Ou 61803 aqui. Retração de Fibonacci. É uma técnica que utiliza os níveis de Fibonacci para identificar possíveis níveis de suporte e resistência. Os níveis de retração mais comuns são 38, 50, 61, mas tem muitos outros, ok? Que representam porcentagens das distâncias entre os movimentos significativos de preço. Esses níveis são usados para identificar possíveis áreas de reversão ou continuação da tendência. Então, sobre a Fibonacci, a gente tem que compreender que os níveis de Fibonacci, né, que podem ser razões, né, da sequência, tá? Esses níveis, eles funcionam como regiões também de suporte e resistência matemáticas, como eu chamo, tá? Zonas de oferta e demanda matemáticas, tá? E são bem assertivas. O ideal é você utilizar a confirmação dessas regiões através de padrões do price action, padrões de candles, tá? Um exemplo, o preço está caindo, encontra uma região de Fibonacci e ali você tem um engolfo de alta. Excelente ponto, né? Para você entrar em uma compra. E outro ponto interessante é que a retração de Fibonacci, naturalmente, ela é colocada em tendências. Então, a correção da retração que o preço retrai, tá? São pontos com a confirmação devida de continuação da mesma, tá? Então, com a confirmação, nós temos, através do price action, a validação dessas regiões aí de oferta e demanda, suporte e resistência matemáticas, tá? Inclusive, é minha especialidade Fibonacci e eu acho super assertivo. A extensão agora, a gente falou de retração, agora vamos para a extensão de Fibonacci. É usada para projetar possíveis metas de preço em uma tendência em andamento, excelente para alvos, inclusive. Os níveis de extensão são calculados além do movimento inicial de preço e são baseados nos níveis de Fibonacci. Os níveis de extensão mais comuns são 161 e 261. Aqui tem um ponto que eu acho muito importante para dividir com vocês sobre a extensão de Fibonacci. A gente falou anteriormente da retração. A retração é o seguinte, você posiciona na tendência a retração e o preço vai corrigindo, ele encontra um suporte ou uma resistência em uma região ali matemática, né, da retração, e ele retoma, ok? Então, são pontos de reentrada da tendência, o uso da retração de Fibonacci. Já o uso da extensão de Fibonacci é você quer projetar alvos para uma tendência, tá? Então, você tem ali, um exemplo, o movimento de uma onda 1, uma onda 2, tá? E você projetando a onda 1 e 2, você tem determinados alvos para a onda 3, ok? É possível. Então, tem usos a Fibonacci que se somam, tá? E são exclusivos, né? Da retração, a capacidade de entrarmos em um ponto interessante ali, em uma correção da tendência, e a extensão que é projetar até onde pode ir a tendência, tá? E visualizar, assim, alvos, beleza? Tempo de Fibonacci também pode ser aplicado para analisar o tempo dos movimentos do mercado. Essa tendência é conhecida como tempo de Fibonacci e envolve identificar padrões de tempo baseado nas sequências e nas razões também de Fibonacci, tá? Esses padrões, com base, esses padrões podem ajudar a prever possíveis reversões ou continuação de tendência com base em intervalos de tempos
significativos, que é uma visão mais avançada, mas é muito utilizada e é muito interessante porque uma tendência, que é o que eu chamo de tendência temporal, né, de Fibonacci, que avalia uma tendência pela angulação e a temporalidade do seu movimento. Tá? Níveis de retração de Fibonacci. Agora, voltando ali para a gente se aperfeiçoar no contexto, né, do que seria a retração de Fibonacci. Bem, são usados para identificar possíveis áreas, como eu expliquei, de suporte e resistência, onde o preço pode retrair temporariamente antes de retomar a direção da tendência predominante. Os níveis da retração mais comuns, como falei, 38, 50, 61, e são derivados da aplicação dos números da sequência de Fibonacci às distâncias do movimento do preço. Quando o preço se aproxima desses níveis de retração, após o movimento significativo, pode haver uma reação dos preços, resultando em uma possível reversão ou continuação da tendência. Agora, os níveis de extensão de Fibonacci. Vamos saber um pouco mais acerca. São usados para projetar possíveis metas de preço em uma tendência em andamento. Esses níveis são calculados além do movimento inicial de preço e podem indicar áreas onde o preço pode encontrar resistência ou suporte adicional. Os níveis de extensão mais comuns são 61 e 261, embora os outros níveis também possam ser considerados com base na análise do price action e tendência predominante. Agora vamos falar sobre volume. Importância do volume na análise do price action, ok? Confirmação de movimento de preço. Quando há um aumento significativo no volume durante o movimento de preço, isso indica que há maior participação e interesse dos traders. Isso pode ser um sinal de confirmação de que o movimento de preço é sustentado e pode continuar. Então, o volume ele pode funcionar como uma confirmação adicional para a sua análise. Ele também pode fazer identificação de reversões de tendência, tá? Se houver uma divergência entre o movimento do preço e o volume, isso pode indicar uma falta de sustentação ou interesse dos traders. Por exemplo, se o preço está subindo, mas o volume está diminuindo, isso pode indicar uma falta de participação e uma possível reversão iminente. Análise de breakouts. O volume é particularmente útil na análise de rompimentos, tá? De níveis de suporte e resistência. Um aumento significativo no volume durante um breakout, um rompimento, indica um aumento na atividade dos traders, confirmando a força do movimento e aumentando a probabilidade de continuação da tendência. Identificação de sinais de exaustão. Quando o volume aumenta drasticamente em um curto período de tempo, isso pode indicar uma intensa atividade de compra ou venda, levando a uma possível reversão ou correção do preço. Confluência com outros indicadores. Por exemplo, ao observar um padrão de candle de reversão em um nível de suporte significativo, a confirmação do aumento do volume pode aumentar a validade desse sinal. Aumento do volume. Quando o padrão de price action, como um padrão de reversão ou continuação, é acompanhado por um aumento significativo no volume, isso geralmente indica uma maior participação dos traders e confirmação do padrão. Se um padrão de reversão de alta, como um martelo ou uma estrela cadente, ocorrer em conjunto com um aumento no volume, isso pode sugerir uma maior probabilidade de reversão de alta bem-sucedida. Da mesma forma, se um padrão de continuação de alta, como uma bandeira de alta, for acompanhado por um aumento no volume, isso pode indicar uma maior confirmação da continuação da tendência de alta. Divergência no volume. A divergência entre o movimento de preço e o volume pode ser um sinal de alerta para reversões ou correções. Isso é muito importante, gente. Se o preço está subindo para novas altas,
mas o volume está diminuindo ou permanecendo estável, isso pode indicar uma falta de participação dos traders e uma possível reversão em breve. Da mesma forma, se o preço está caindo para novas baixas, mas o volume está diminuindo ou permanecendo estável, isso pode sugerir que o movimento de venda está perdendo força e uma reversão pode estar se aproximando. Comparação com médias móveis. Um exemplo, comparar o volume com médias móveis pode fornecer insights adicionais sobre a confirmação de padrões. Por exemplo, se o volume atual estiver acima da média móvel de volume de curto prazo, isso pode indicar um aumento significativo na atividade de negociação e uma maior validade do padrão, ou seja, ele está acima do habitual ou abaixo do habitual. Isso é um filtro interessante. Além disso, se o volume atual estiver acima da média móvel de volume de longo prazo, isso pode indicar um interesse contínuo e sustentado dos traders, aumentando a confiança no padrão. Agora vamos à estratégia de negociação com price action. Bem, configurações para entrada das nossas operações. Padrões de candle, níveis de suporte e resistência, confluência de sinais, análise contextual, linhas de tendência. Uns padrões, principais padrões de reversão, estrela cadente, tá? Que é um padrão de reversão de baixa que ocorre após uma tendência de alta. Consiste em uma vela com um pequeno corpo na parte inferior e uma longa sombra superior, indica uma possível reversão de alta para baixa. Já o martelo é um padrão de reversão de alta que ocorre após uma tendência de baixa. Consiste em uma vela com um pequeno corpo na parte superior e uma longa sombra inferior. Indica uma possível reversão de baixa para alta. Bandeira. A bandeira é um padrão de continuação muito interessante, tá? Do price action. É um padrão que ocorre em uma tendência estabelecida. Consiste em uma área de consolidação em forma de um retângulo inclinado, né? Que se assemelha a uma bandeira. Indica uma pausa temporária na tendência antes que ela retome seu movimento na mesma direção. Já outro padrão de price action famoso, os triângulos. É um padrão também que ocorre em uma tendência estabelecida e consiste em uma área de consolidação em forma de triângulo formada pelas linhas de tendência convergentes. Ela indica, tá? Esse padrão indica uma indecisão no mercado antes que a tendência continue. Então, é uma questão muito importante ali, o triângulo, porque ele demonstra uma indecisão. Então, com o seu rompimento, os padrões, geralmente, a gente trabalha com o seu rompimento, tá? A gente pode ter um excelente gatilho, tá? Para a entrada de nossas operações. Agora, vamos para padrões de candles múltiplos, né? Engolfo de alta ou baixa é um padrão de reversão que ocorre após uma tendência de alta ou baixa, consiste em duas velas consecutivas, com a segunda vela engolindo completamente o corpo da vela anterior. Indica uma possível reversão da tendência atual. Então, engolfo de alta, ele compreende dois candles, tá? Um candle primeiro baixista e o segundo um candle altista, e o candle altista consome todo o candle baixista. Já o engolfo de baixa consiste em um candle altista e um candle baixista, em que o candle baixista, tá, toma todo o candle altista. Opere com Admirals, corretora Forex e CFD, com mais de 8 mil instrumentos financeiros, presença global e com suporte da Latinoamérica, licenciado pela CISEC, FCA, EFSA, JSC e ASIC. Spreads competitivos, 0,8 pips para o euro-dólar, 1 pip para o DAX 40 e as plataformas de negociação mais populares do mundo, MT4 e MT5, disponíveis em seu telefone desktop ou navegador.
Gerenciamento de risco e gerenciamento de trade. Definição de níveis de stop loss e take profit. Um nível de stop loss é um preço determinado no qual você decide sair de uma operação, é uma medida de proteção, tá? Você define o ponto em que a sua análise, tá, ou estratégia deixe de ser válida e indica a hora de encerrar a operação, ou seja, quebrou o seu padrão de entrada. É importante definir um stop loss com base em uma análise cuidadosa do mercado, considerando volatilidade, níveis de suporte e resistência e o seu próprio apetite ao risco. Definições de take profit, ou alvos, né? Um nível de take profit é um preço pré-determinado no qual você decide sair de uma posição para realizar os lucros. É importante estabelecer um objetivo de lucro com base na análise e na relação risco-retorno. Ao definir um take profit, você deve considerar a distância até os próximos níveis de suporte ou resistência, bem como o potencial de ganhos em relação ao risco assumido. Relação risco-retorno. A relação risco-retorno é a proporção entre a quantidade de risco que você está disposto a assumir e o potencial de retorno que você busca. Por exemplo, se você estabelecer um stop loss de 50 pips e um take profit, um alvo de 100 pips, a relação risco-retorno é de 2:1, ou seja, você está ganhando 2 vezes aquilo que você está arriscando. É importante buscar configurações que ofereçam a relação risco-retorno favorável, onde o potencial de lucro seja maior do que a perda em potencial. Tamanho da posição. O tamanho da posição que você toma em uma negociação é outra consideração importante para o gerenciamento de risco. O tamanho da posição deve ser determinado com base no tamanho da sua conta de negociação, no valor do stop loss e na porcentagem de risco que você está disposto a assumir em cada negociação. Ajuste stop loss e take profit. À medida que o preço se move em sua direção, é importante considerar o ajuste stop loss para proteger os lucros já obtidos, e isso é conhecido como trailing stop. Da mesma forma, se o preço atingir seu take profit inicial, você pode considerar o ajuste take profit ou fazer uma realização parcial, tá, de lucros para garantir que você obtenha um retorno positivo em parte da posição, mas ao mesmo tempo aproveite todo aquele movimento. Proteção do capital. A importância do gerenciamento de risco em operações do price action, com price action. O gerenciamento de risco eficaz protege seu capital de grandes perdas. Ao definir níveis apropriados de stop loss, você limita suas perdas em caso de movimentos adversos do mercado. Isso ajuda a preservar seu capital para operações futuras e evitar que uma única operação ruim cause um impacto negativo em sua conta. Controle emocional. O gerenciamento de risco ajuda a controlar as emoções durante as operações. Ao definir o stop loss e take profit com base em análise técnica e critérios objetivos, você evita tomar decisões impulsivas. Isso permite que você siga o seu plano de trading, que é essencial para a sobrevivência no longo prazo. Relação risco-retorno. Vamos ver mais sobre ela. O gerenciamento de risco envolve a análise da relação risco-retorno de operação. Ao avaliar o potencial de lucro ou uma perda potencial, você seleciona as configurações, né, os padrões ali, de gatilho que ofereçam uma relação favorável. Isso significa que você busca oportunidades em que o potencial de lucro seja maior do que a perda em potencial, permitindo que você seja lucrativo mesmo se acertar apenas um percentual das operações. Então é isso, gente. Para finalizar, gostaria de fazer um resumo aqui, né? Esse objetivo, né, dessa aula é para os iniciantes, tá? Quando a gente fala de price action, é um universo de possibilidades, tá? Só que o price action, ele basicamente é o coração do trading, porque é através da análise psicológica do mercado, ou seja, através dos padrões, né, esboçados pelo mesmo, nós conseguimos ver com clareza, fazer um filtro fino,
fazer um raio-x das possibilidades para aproveitarmos e surfarmos, assim, os movimentos. Então, desde uma visão de uma análise crua até a utilização de médias móveis, ou até mesmo Fibonacci, que já é mais avançado, existem vários níveis de entendimento do price action, né, que são gradativas, né, e progressivas. O crescimento, o desenvolvimento, né, ele é progressivo, tá? Desde o entendimento dos padrões em si que formam, lembrando que o mercado, ele forma ali um inconsciente coletivo, né? É a soma da euforia ou do pessimismo ali dos traders, né? Dos participantes do mercado. Então, quando a gente consegue, a primeira função ali do price action para um iniciante é exatamente aprender a ler o sentimento de mercado. Sim, se trata de psicologia do preço, se trata de sentimento do mercado. E essa é a análise base para você, de fato, começar de uma forma progressiva a ter uma análise, uma leitura com outras ferramentas e com uma abrangência que lhe permitirá, lógico, ser consistente com uma leitura consistente, mas nunca esquecendo de uma gestão eficiente, tá? Sempre arriscar ali em suas operações algo que está dentro da sua cadeia, né, de valor gerencial, ou seja, sempre ajuste as suas operações para o seu nível de perfil de risco, tá? Então é isso. O objetivo era dar a vocês insights iniciais sobre a base da análise da ação do preço, do price action, e possibilidades mais avançadas também que você pode desenvolver. Então é a base, price action, é o coração, basicamente, do trading, e gostaria de agradecer a presença de todos vocês, tá? E segunda-feira nós temos a sessão asiática, então estejam lá conosco. Muito obrigado a todos, estamos juntos e até uma próxima oportunidade. Ah, e não esquece de ir lá, se inscrever no nosso canal do YouTube, né? Compartilhar com os amigos e ativar o sininho para todas as notificações, ok? E se tiver qualquer dúvida, é só entrar em contato. Qualquer dúvida sobre os nossos produtos, nossos serviços aqui da Admirals, é só entrar em contato com o nosso executivo de conta e ele vai te dar todo o apoio, ok? Até mais, fiquem bem.